E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago um tipo de vídeo que vocês gostam muito. É o Magnus Carlsen jogando lixo de abertura no Title Tuesday e levando uma sova, sendo propriamente punido. E essa é uma partida muito legal que ele jogou aqui contra um mestre feed chamado David Amedov, que é um jogador de 15 anos de idade da Rússia. Eu não encontrei uma foto mais recente do David, né? Então fica com essa foto aí de criança prodígio, mas saiba que hoje em dia ele já tem 15 anos. Então vamos lá. O David tá de brancas, ele abre com o peão em D4 e o Magnus joga cavalo em H6. Ele adora jogar lances aleatórios, desenvolvendo cavalo pro canto, correndo o peão de A, correndo o peão de H, porque ele tem 600 pontos a mais de rating do que o garoto e ele quer deixar a partida interessante. Então, ele quer apenas se divertir, vai jogar lixo de abertura sim, e de vez em quando ele vai dar azar em encontrar com alguém que vai saber punir. E o David joga peão em E4 apenas, controlando o centro do tabuleiro. Vem peão em G6, então o Magnus quer desenvolver o bispo no fianqueto e fazer o roque. Peão em C3, bem sólido, apenas apoiando o centro do tabuleiro, e bispo em G7. Novamente, sem jogar de maneira muito pretensiosa, sem jogar lances gananciosos, né, ambiciosos, ele joga apenas o bispo em E2, desenvolvendo tranquilo para fazer roque. Temos D6 do Magnus, preparando para bater no centro ou com E5 ou com C5, e F4 por parte do David, já que o Magnus permitiu. Vamos colocar vários peões no centro do tabuleiro e desencorajar um pouquinho o Magnus a jogar E5. O Magnus decide pelo C5, que é a maneira correta de seguir, batendo no centro do tabuleiro sem piorar o bispo, na verdade, aumentando bastante a força do bispo e transformando o peão de D4 em um alvo de longo prazo, e cavalo em F3, apenas defendendo o peão. Agora, os dois jogadores fazem o roque, e o Magnus decide por bater no peão da casa de D4. Então, C por D4, C por D4, e o Magnus vai desenvolver todas as peças para o seu alvo em comum. Então vem cavalo na casa de C6, ameaçando o peão. O que o Magnus quer é que o David se afobe, se desespere e acabe avançando esses peões centrais, tornando eles mais fáceis de ameaçar e mais difíceis de defender. E você vai ver que, na verdade, o David vai defender de maneira brilhante, ele só vai avançar quando todas as casas estiverem propriamente controladas. Então, ele simplesmente mantém os peões centrais dele e joga cavalo em C3, e o Magnus começa a gerar ameaças. Então vem bispo em G4, querendo eliminar o cavalo, que é o defensor do peão de D, e ganhar o peão. E nessa posição, por exemplo, um lance como D5 não seria tão legal, porque bispo toma cavalo, bispo toma e cavalo em D4, o jogador de preta simplesmente igualizou. Por consequência, né, o David não joga esse tipo de lance, ele vai apenas tentar manter os peões onde estão e defendê-los todos. Então vem bispo na casa de E3, e novamente o Magnus desenvolve gerando problema. Dama na casa de B6, adicionando mais um ataque ao peão e também adicionando um ataque à casa de B2, agora que o bispo saiu. E nessa posição nós temos apenas um lance para as brancas que vai manter a vantagem. E o David mais uma vez encontra. Não é D5 chutando o cavalo e pendurando o bispo com cheque. É cavalo em A4, forçando a dama a sair dali, ao mesmo tempo defendendo o peão da casa de B2. O Magnus é forçado então a aliviar a pressão em cima do peão de D com dama na casa de A5. E agora que a casa de D4 está propriamente controlada, vem o peão na casa de D5, forçando o Magnus a desenvolver as suas peças. Nessa posição, o lance mais correto, de acordo com o computador, é o lance cavalo em B8. E aí você fala, meu Deus do céu, que lance horroroso, vou voltar o cavalo para a casa inicial? Vai, mas pelo menos ele joga depois por D7. O que o Magnus faz é meio teimoso, ele joga cavalo em B4. Basicamente, não vou tirar o meu cavalo do centro, ele vai jogar sim, exceto que A3, né? E o cavalo simplesmente não consegue se manter nessa casa, e ele precisa ir para uma casa muito pior, que é a casa de A6. E agora, dá uma olhada nas peças das pretas. Todas elas no canto do tabuleiro, todas. Enquanto jogador de brancas, 3 peões fortes, tudo desenvolvido para o centro, né? Posição simplesmente horrorosa esteticamente aqui para o Magnus. Temos então o B4 do David, aproveitando para se livrar da fraqueza com o tempo, né? Porque ele não poderia jogar isso sob circunstâncias normais sem pendurar a torre. Força a dama a voltar e agora a torre na casa de C1. E nessa posição, o Magnus, seja por questão de ele precisa fazer alguma coisa para gerar jogo, seja porque ele não viu, porque estava jogando Blitz, acaba pendurando o peão. Ele joga a torre na casa de C8. E esse lance meio que funciona como um gambito. Ele pendurou o peão da casa de A7, mas é tempo que o jogador de pretas vai ter que perder, indo lá com o bispo, voltando, vai perder, por exemplo, aqui uma forte torre na coluna C. Então, bispo toma A7, torre toma a torre em C1, dama toma, e o Magnus tenta aproveitar esse tempo que o bispo não tá mais no centro do tabuleiro, que o cavalo tá no canto e que as peças das brancas estão descoordenadas,
para tentar o contra-jogo, o contra-ataque aqui. Então ele joga F5 batendo no centro do tabuleiro. E de maneira muito correta, muito precisa, nós temos E5 aqui por parte do David Amedov. Esse lance extremamente preciso, novamente, parece que pendura um peão, mas não pendura. Obviamente você não quer capturar, porque isso permite que o cavalo volte para o jogo, isso abre a coluna F para a torre do Magnus, abre contra-jogo, e brancas, na verdade, podem fazer quase que o que quiserem aqui, que ainda vão estar melhores, mas E5 é o creme de la creme, né? Você não pendura um peão aqui, apesar dessa casa estar defendida 2 vezes, e o seu cavalo que a defende estar ameaçado, porque a dama tem pressão no cavalo. Então, quando o Magnus joga bispo toma cavalo, aqui, novamente, o David joga o melhor lance, toma de peão de G, que é incrível, certo? Esse lance é muito forte, muito difícil de jogar, quase ninguém jogaria esse lance, mas só para demonstrar. Se você tomar de bispo, peão toma, bispo toma, né, tá completamente perdido porque vai cair o cavalo no final da linha. Agora, tomar com peão de G não é nem necessário para essa linha, mas é mais preciso porque domina totalmente o cavalo, certo? Você tem um peão aqui e a posição tá meio fechada, então abrir a coluna G não é um ponto onde o adversário vai conseguir te atacar tão fácil, você também pode usar essa coluna para atacar. E o Magnus vai tentando então gerar contra-jogo, joga rei em H8, vai preparar para tentar alguma coisa pela coluna G, vamos tentar ameaçar o rei das brancas aí. Então, brancas jogam B5, piorando a situação do cavalo, já estava ruim, agora está horrível. Vai para B8, totalmente dominado pelo peão, e bispo em B6 com tempo na dama, e terminando de dominar o cavalo, que pode sair por D7, E6, de repente, ó, tá na cadeia, isso aqui é perpétua, né? Esse cavalo não vai jogar, mas é nunca, ele literalmente não tem nem um único lance, tá totalmente dominado pelos peões. Então, o Magnus aproveita que todo lance de peão gera fraqueza. Toda vez que um peão se movimenta, ele deixa de controlar uma casa e ele não volta. Então, liberou F6, né? Cavalo em G8 para jogar cavalo na casa de F6. Temos então dama em D2 por parte do David, apenas centralizando a dama, deixando ela numa casa onde ela controle o peão da casa de D5 e cavalo em F6 por parte do Magnus. Aqui o David joga rei em H1, preparando algo como torre em G1, e vem cavalo em H5 aqui por parte do Magnus, pressionando o peão de F4 e com uma ideia de sacrifício do peão de G também, que a gente vai ver ser jogado no próximo lance. O David apenas volta o bispo para deixar o peão super protegido, o bispo também estava totalmente inútil lá na casa de B6, então G5 por parte do Magnus, um lance muito legal. Esse lance é super criativo e o objetivo do lance é, você sacrifica o peão para, ganhar espaço, então é um sacrifício que vai, após ser aceito, permitir o avanço F4. Então agora a torre tem utilidade, o cavalo tem utilidade e o jogador de pretas tem esse peão forte dando espaço. Outro propósito desse sacrifício é que com o peão aqui, a dama não se envolve no ataque. Depois do G5, a dama tem a casa de H5. Então, peão toma, F4, bispo em D4, preparando, né, para tentar trocar o bispo do fianqueto. E aí vem a prova, né, de que o sacrifício faz sentido, dama em G6. E de repente o jogador de pretas tem um ataque, né? Por mais difícil que seja jogar essa posição, ele tem um ataque. Ele tá ameaçando o peão de G, ele tá ameaçando tirar o cavalo, a dama entrar em H5, né? Tá ameaçando levantamento de torre, mas a posição é completamente perdida porque você tem que levar em conta o fato de que esse cavalo simplesmente não joga, não consegue participar do jogo de nenhuma maneira. E a maneira correta do David jogar é sem pressa nenhuma com torre em G1, defendendo o peão. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o David pela primeira vez comete um erro e joga bispo em D3. Esse lance parece que funciona, parece muito que funciona, porque você está ameaçando a dama e você está permitindo dama por G5 porque você tem torre na casa de G1, um contra-ataque que vai gerar uma ameaça assim, brutal na casa de G7, certo? Errado, dama por G5 vem e não tem torre em G1, não tem nada disso aqui para o jogador de brancas, porque o peão de D é muito importante. Então, se torre G1, dama por D5 é muito forte, ameaçando dama por F3. E como a ameaça é tão grave, o jogador de pretas mais ou menos dá uma voltada pro jogo, né? Você pode, é claro, trocar bispos ali na casa de G7, ele vai tomar com o cavalo. Você pode tentar algumas ameaças na coluna G, dama em G2, mas a sua posição estava muito melhor antes de tudo isso. Por consequência, ao invés de torre em G1, percebendo a importância do peão, o David simplesmente retifica o erro e joga bispo em E4, mas agora ele não tá mais com 2 peões na frente, né? Ele tem apenas um. Temos então dama em H4, ameaçando cavalo em G3, né? Aproveitando a da cravada do peão de H,
E bispo toma bispo, tirando um dos defensores aqui do Magnus e forçando o cavalo a voltar. Cavalo por G7, cavalo em C3, apenas trazendo o cavalo de volta para o jogo, e cavalo em H5, renovando a ameaça de cavalo em G3. Aqui agora o David joga cavalo em E2, defendendo essa ameaça, e o Magnus traz mais uma peça para o ataque com torre em G8. O David aproveita que o Magnus não tem muitos lances para fazer de rei e joga dama em D4 cheque, né? Esse cheque ao longo da diagonal é muito chato, porque vai forçar o David a entrar em uma cravada. Alguma cravada ele vai ter que entrar. Então ele joga cavalo em F6, o David joga bispo de volta na casa de D3, né? Simplesmente para sair aqui da mira do cavalo no longo prazo. E nessa posição o Magnus joga dama em H3, gerando novamente problemas para as brancas. E assim, probleminha, coisa básica, tá? Tá ameaçando o quê? Checkmate, né? Checkmate, checkmate. É coisa pouca que o Magnus tá ameaçando. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos um dos lances mais eficientes que eu já vi na vida. Sério mesmo, tem tanta ameaça aqui pro jogador de pretas que parece que não dá pra defender tudo. Mas cavalo por F4 e o cavalo não somente ataca a dama, como ele segura o checkmate em G2, como ele também, né, libera uma defesa da torre. Então ele tá gerando aqui uma defesa pro checkmate na casa de F1, né, e tá ganhando tempo e ganhando um peão, né, no processo. Então esse é um dos lances mais eficientes, ele faz tudo. Tudo que você pode pedir de um lance, você não pode pedir mais um único lance do que isso, é impossível. E o Magnus tem que voltar com o rabinho entre as patas lá pra casa de H6, o David novamente com 2 peões a mais, esse cavalo totalmente dominado, então ele decide trocar tudo. Torre em G1, vamos trocar torre. Torre toma, rei toma, dama em G5 cheque, em F2 tranquilo e sossegado, e rei em G7 por parte do Magnus. Aqui o David faz o que eu imagino que seja um risco calculado, né? Ele volta o cavalo para E2, permitindo a queda do peão de D5, sob a condição, é claro, né, que vamos trocar damas e levar para um final de jogo. Então, tá com 2 peões a mais, para não levar nenhum checkmate, ele entrega um dos peões, e o Magnus aceita. Dama toma e cavalo por D5. Então a gente tem esse final de jogo, que é um final que brancas têm um peão a mais. No entanto, ainda é um final completamente ganho para as brancas, porque uma condição simples. Esse cavalo não entra pro jogo nunca. Tá totalmente dominado pelos peões. Então, cavalo em D4, por parte aqui do David, centralizando o cavalo, e rei na casa de F6. Aqui agora, o Magnus está tocando o peão de E, com o objetivo de vencê-lo depois com o cavalo em C7. O David vai em frente então e decide capturar o peão de H7. Temos então cavalo em C7, ameaçando ganhar o peão de E e tirar o cavalo da cadeia, e bispo em E4, né? Quer tomar o meu peão? Toma, mas eu vou tomar o peão de B7, eu vou gerar peões passados e conectados. Vem então D5, chutando o bispo, e um erro muito grave, né? Nessa posição, o jogador de brancas continuaria totalmente ganho, né? Totalmente ganho se o bispo volta para a casa de C2, certo? E permitisse que o peão caia, porque são muitos peões passados, laterais, né? A posição aqui para o jogador de pretas não dá para segurar. Mas o que o David faz é bispo em F5. E agora o cavalo de D4 está sobrecarregado. Ele tem que ficar de olho no bispo e ele tem que ficar de olho no peão de B5. Então o que o Magnus faz é cavalo toma B5, eliminando o peão que controlava o cavalo de B8. Óbvio, o David tem que tomar o cavalo, né? Então, cavalo toma, e nós temos rei toma bispo. E a posição aqui é melhor para as brancas se e somente se o jogador de brancas encontrar uma sequência completamente assim de computador, né? O jogador de brancas tem que encontrar aqui um lance muito bonito, muito fino, brilhante, cavalo em D6. E esse lance se sustenta na ideia de que, se você tomar o cavalo, eu posso avançar E7 e não há nenhuma maneira de parar a promoção, né? E se você tomar o peão de E, eu vou trocar esse peão que já estava condenado pelo peão de B, e eu vou gerar essa situação, né? Onde eu tenho os 2 peões passados mais longe um do outro que é possível ter numa posição de xadrez, além de ter um peão a mais. E aí, né, você não vai conseguir ter recurso para parar os 2 peões. Provavelmente, se o seu rei for parar o peão de H, o cavalo for ficar parando o peão de A, eu simplesmente posso ir com o meu rei, capturar os 2 peões centrais e ganhar o jogo sem problema nenhum, né? Você não tem recurso para parar os peões que estão separados. Mas é claro, esse cavalo em D6, com poucos segundos no relógio, né? Vendo a sequência inteira, não é humano. Então, rei em E3 por parte aqui do David, né? Pendurando o peão de E,
E agora o material tá igual e a posição também. Por que não, você se pergunta, né, cavalo em D4? Dá mais ou menos na mesma, né? Aqui, por exemplo, o rei pode vir ameaçando o cavalo ele também vai provavelmente cair, mas com toda certeza é melhor do que simplesmente entregar o peão, né? Aqui, rei em E3 entregando o peão e a posição tá totalmente empatada, mas os dois estão jogando com poucos segundos no relógio. Então, vamos lá. Rei em D4, né? Simplesmente trazendo o rei para trazer o cavalo e ameaçar o peão. Cavalo em C6 cheque e rei em C5, querendo entrar aqui para ameaçar o peão de B. Rei em E5 por parte do jogador de pretas e H4. O David começa a correr o seu peão lateral. Vem D4 por parte do jogador de pretas, né? Ameaçando D3 e D2 e D1. E quem pega esse peão? Em C4, justamente para ficar de olho nessa ameaça. Cavalo cheque, rei D3, cavalo C6 e o H5 correndo o peão de H. O Magnus, vendo que esse peão tá correndo, joga rei em D5, que aqui a gente tá numa posição bem curiosa, né? O Magnus viu que o peão tá correndo, né? Então ele joga rei em D5. Opa, mas afastou o rei do peão. Não, ele quer cavalo em E5 cheque, né? Para poder trazer o cavalo aqui para ficar atrás do peão. E as brancas estão ganhando, mas as pretas têm jogo. Brancas têm que ter uma técnica muito limpa para ganhar isso aqui. A ideia é, a gente avança H6, o Magnus joga cavalo em E5 cheque, ganhando tempo. Rei na casa de C2, né, para não perder nada com cheque, né? D3 aqui por parte do Magnus, aproveitando desse tempo, e depois de rei em C3. Se você avançar o peão mais uma vez, o cavalo vai conseguir pegar o peão, né? Então, o jogador de pretas aqui tem tempo para ficar de olho no peão, mas as brancas estão ganhando. O que acontece na prática é que, esperando o cavalo em E5 cheque no pré-move do Magnus, nós temos F4. É um lance que na prática empata. Empata por quê? Porque E5 que o cavalo vai vir de qualquer forma. Na partida mesmo, o F4 foi jogado e cavalo em E5 foi jogado no pré-move por parte do Magnus. Provavelmente não esperando que o David não fosse jogar o lance que ganha na hora. Ele fosse jogar o lance que pega assim, desprevenido no pré-move. Ele simplesmente tomou o cavalo do Magnus, o Magnus tomou, ele tomou em D4, rei em F6, rei em E4, e o Magnus abandona porque, né, pendurou o cavalo pro pré-move. É isso aí, né, galera? Jogou no canto, jogou pré-move, foi completamente destruído, então temos aí a partida. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal se você gostou, deixa o like no vídeo, um abraço e até a próxima!